Ok, pessoal, já de volta e o pessoal aqui conversando, as pessoas aqui conversando com a gente, né? O Flávio Carreiro que pergunta aqui para a gente dar uma explicação sobre o processo da água. O Jones Vargas já botou aqui, bom dia, quando vamos terminar todos os processos? Não pode assinar nem vender, está no Código Civil. Vamos debater esse assunto hoje também sobre a água, um assunto que não termina. Aliás, a água de Teresópolis, ela não termina, nem vai terminar nunca. Que a água a gente tem de montão aí, né? Eu também queria comprar um negócio que você tenha muito, né? Como é o caso da nossa água. Eu só não tenho dinheiro para isso e não tem chance, que aquilo ali foi feito só para um grupo. Bom, seguindo com a gente, seguindo com o programa de hoje, já mostrei para vocês o Jornal Diário de hoje. E mais uma vez lembrando aí do Posto Santo Estevão, que fica no alto, em Araras, ali na rua Tietê, em Araras, o posto ecologicamente correto. Vanderlei Pérez, bom dia. E eu queria que você falasse aí sobre a morte do Dinardo. Coisa chata, né? Abrir, dando bom dia, já pedindo para falar de morte. Mas a morte faz parte da vida. Bom dia, Hélio. Bom dia, Faria. Cheguei um pouquinho atrasado, né? Chegou em tempo. Cheguei em tempo, então tá bom. Eu não vou dizer que o Hélio poderia ter dito, chegou um retardado, né? Lembra desse episódio? É do seu tempo, hein, Faria? Lembrando aqui, Hélio, lá nos tempos meio que passado, o prefeito e a comitiva, os vereadores, estavam lá aguardando para a inauguração de um prédio, mas dependia da bênção do padre. E o padre deu a hora e o padre nada de chegar. E o prefeito era meio atrapalhado com as palavras. E quando o padre chegou, ele anunciou no microfone, chegou o padre retardado. Então, era retardatário, né? Então, tem fatos que as pessoas não perdoam e nem esquecem, né? Aliás, vai ter um papo com o Faria dos Reis que mesmo aqui. Como tem fatos históricos interessantes, dá um livro, o que esses políticos aprontaram. Só de pérolas. Só de pérolas, não podia ser pérolas da política, né? Interessante. Não, tem mesmo, tem muitas pérolas. Muita coisa, tem né? uma que aconteceu, mas aí não é de político, recentemente. Recentemente que eu digo, há 1 ano e meio, quase 2 anos atrás, a gente foi num evento numa igreja evangélica, eu e Rafaela Pedra, né? E ela já conhecia a igreja. Então, ela sentiu que estava na hora de eu ir embora, que eu estava querendo ir embora, né? E ela ficou segurando minha perna para que eu não saísse dali. A gente sentado na igreja cheia, né? Aí o pastor, que aliás é um grande amigo meu, ele falou assim, eu quero registrar aqui. Aí começou a falar das presenças, né? Quero registrar aqui a presença do Hélio Carracena, da TV Diário. A gente sempre vai lá no programa dele, muito obrigado, Hélio Carracena. Levanta aí, Hélio, levanta aí. Aí eu levantei, o pessoal aplaudiu. Quero registrar também a presença da Rafaela Pedra, que também é uma garota de programa. Nossa. É de programa, né? Ela levantou e falou, eu não. Que situação, hein? Cada um contou uma aqui, eu tenho de alguns. Tem que contar a sua, né, eu tenho de Só que alguns, tem muitas, eu tenho né? de alguns, né, que participei lá, mas eu tenho uma própria, né? Uma que eu também, muito jovem, na Câmara, e já logo assumi sendo também primeiro secretário, e tudo passa a leitura pelo primeiro secretário, rapaz. E entrou um texto com o Chateaubriand, cara, e aí para começar, para decifrar o que estava escrito ali, que dificuldade, velho. Mas eu passei lá e eu acho que, claro que perceberam, mas eu depois que eu mesmo fui fazer uma autocrítica, essa eu exagerei. Mas essa função de secretário, que lê a ata e anuncia e lê praticamente tudo que chega na reunião, né? Toda vez que chega um vereador novo, às vezes que entra para essa função, ele tem uma dificuldade de dicção, de leitura, mas em pouco tempo ele passa a dominar o texto, né? E grandes oradores da política eram atrapalhados quando começaram nessa função de secretário. Essa função de secretário é muito interessante. Paulinho Nascimento foi secretário da Câmara uma vez. Tem vários, né? No seu período, vários chegaram, alguns novatos, né? Alguns não tem jeito mesmo, que pode ficar 10 anos lendo ata que não vai aprender a falar. Mas muitos têm a inibição, vai travar e tal, e acaba chegando nessa conclusão. Mas dá um livro realmente esse episódio. E a experiência também, como eu praticamente fiz sempre parte da mesa,
Com 21 vereadores, do meio do mandato, ou nos 6 primeiros meses para frente, eu já fazia a chamada dos 21 vereadores sem abrir a lista de chamada. Já estava lá, né? Tudo na memória de A a Z, quem era vereador, e fazia a chamada dos 21. Isso é que fica gravado aquilo ali. Tá. Aliás, hoje são 19 vereadores, tem chance de chegar a 21, né? Agora passou-se para 21. Já determinou. A lei 21, já determinou, já fizeram uma legislação alterando para 21. Bom ou ruim? Eu acho que 21, de 19 a 21 é um número exato, muito exato que eu digo, na minha concepção. Pela lei é o que... E para Teresópolis, pelo número de população, pelos bairros, pela grandeza da área urbana e do 2º e 3º distrito, eu acho que isso facilita ter mais representantes. Não aumenta tanto o gasto, é claro que você tem mais vereadores, falar que o orçamento é o mesmo, que gasta a mesma coisa, não é verdade. Mas também não é um exagero de gasto, porque você tem um orçamento tendo 15 vereadores ou tendo 20, é pouca diferença. Então, 21 vereadores para um município de 160 mil habitantes, vai dar... pouco vereador para tantos habitantes, né, proporcionalmente. Ele é menos absurdo do que um município com 3 mil habitantes, 6 mil habitantes, ter 9. Que é o caso, inclusive, de Teresópolis. Lá nos anos 1910, 15, a Câmara tinha 10 vereadores e o município tinha 3.500, 4.000 habitantes, né? Então... Isso ainda existe no país. Então, acho que 9, no mínimo, é um pouco demais. Poderia ser 7 ou 5. Município que tem 3.000, 4.000 habitantes, ter no mínimo 9. Poderia ser menos. Mas isso aí é uma coisa que também deixa os representantes lá para discutir e ajudar o executivo nessa discussão quando é chamado, né? Isso é um assunto para o ano que vem também. Mas nós, inclusive, engendramos aqui numa outra conversa, entortamos bastante o assunto e não falamos, né, do Dinardo Ribeiro, do garoto, né, do menino de 31 anos que está sendo sepultado hoje, né? Morreu ontem. O Dinardo, eu conheci ele na sua época de presidente da Câmara, foi em 2008, né? Ele lançou um livrinho. E ontem, quando eu soube da morte dele, eu queria saber mais sobre ele, porque eu sabia pouco, né? Nem o nome eu conheço a mãe dele, o pai, são pessoas muito, muito gentis, entendeu? Mas eu não lembrava dos nomes e tal, então eu fui procurar o livro. Que livrinho bom, aquele livro que ele lançou em 2008. Porque é interessante, ele fez um livro dele, menino, andando pela Calçada da Fama, na praça, brincando, conversando, né? Fingindo ser um super-herói. Muito bacana ele ter realizado. Depois ele lançou um segundo livro, né? E ele, de vez em quando, aparecia ele no meu zap, eu fazendo uma conversa no MSN e tal, batia um papo comigo, me chamou para o culto de aniversário dele do ano passado, que foi 8 de novembro, foi agora, né? Que ele fez 31 anos. E esse ano... E aí depois eu soube que ele, nesse aniversário desse ano, ele já estava doente e tal, e foi internado. Eu estive lá, lá. Você esteve no velório dele, né? Ele era muito amigo seu, inclusive, né? Ele tinha uma relação assim de ir no programa, né? Ele gostava muito de rádio, né? Ele gostava muito de rádio, desde aquela época, desde criança. O Dinardo ficava andando atrás da gente lá na rádio, ia sempre para lá, né? E acabou que isso foi gerando tempo. Depois, o trabalho, ele queria vir aqui na televisão, ele ali com o Tite. Ele queria vir aqui na televisão, mas não conseguiu vir. Isso foi o livro dele. É o segundo livro. Ele não conseguiu vir aqui na televisão, né? E eu acho que o Dinardo veio com uma missão a cumprir, deixando um exemplo. Quem aprendeu, aprendeu. Quem não aprendeu, não aprende mais. Agora, por que a gente está falando do Dinardo? Porque ele sempre foi muito ligado a toda a imprensa de Teresópolis. Ele conhecia nome e sobrenome o que fazia, né? Ele sabia quem eram os colonistas de jornal, quem era pessoa de rádio, TV, ele acompanhava, muito culto ele. Tinha família muito presente e ele era articulado. Ele era entrão, né? Ele era entrão. E ele não era inconveniente, né? Não, ele era um cara bom de papo, ele sabia chegar, ele sabia conversar. Ele era uma pessoa interessada pelo que estava acontecendo. Ele ia na Câmara, ele tinha interesse nas coisas. Muito bom. Cumpriu a missão dele na Terra. André Valente, meu amigo, meu irmão. Um abraço à família. Bom dia também nesse momento complicado. Oi? Um abraço à família nesse momento complicado, né? Tá recebendo muitos votos de pêsame. Ele é muito querido e isso é o que justifica a gente passar pela terra, né? Você tem que deixar boas lembranças. Se deixa boas lembranças é que fez diferença a sua existência aqui. Primeiro assunto de hoje, morreu 3 assassinatos nos últimos dias. E um deles aconteceu em Bom Sucesso. Entre a madrugada de segunda e o final da noite de quarta-feira, 3 mortes brutais foram registradas em nossa cidade. O detalhe, todas em situação bastante semelhante.
Os autores chegaram numa motocicleta, atiraram contra as vítimas e desaparecem, sem deixar rastros, indicando que se tratavam de casos de execução. A polícia está investigando se tem relação com o tráfico de drogas. Provavelmente, né? O último assassinato ocorreu nas Paineiras, onde foi baleado várias vezes Luiz Fernando. Segundo a Polícia Civil, ele tinha passagem por tráfico. Aproximadamente 24 horas foi morto, também nas Paineiras, Tiago Oliveira, 25 anos, atingido por disparos de arma de fogo várias vezes. Mesmo caso, uma dupla em cima de uma moto. E o caso de Bom Sucesso, Romário Andrade, morto a tiros na RJ 130 em Bom Sucesso, também com passagem por envolvimento com a venda de drogas. Por a gente estar falando de Bom Sucesso, eu abro com o Zé Carlos Faria. O que você acha disso que está acontecendo? É violência crescendo ou são casos pontuais? Eu acho que são próximos dos dois. A violência cresce, claro, cidade muito próxima do Grande Rio, da Baixada. Isso não tem como a violência não crescer aqui. Mas ainda Teresópolis é uma cidade segura, mas realmente foram situações pontuais, mas com parece que o mesmo objetivo. O caso do Romário, de uma família muito querida, o avô dele, o pai, todos os dois jogaram futebol. O Elismário Quintanilha, que é o pai, mora ali na chegada do Estrelinha, uma família querida. A gente até passar aqui o nosso sentimento, eu convivo, né, com o pai dele há muitos anos, jogamos bola juntos, é um produtor rural ali que produz muito na chegada ali, sobe por trás da igreja de Bom Sucesso ali, e ele é uma pessoa muito articulada, muito querida, o pai dele, então o nosso sentimento à família, e é vascaíno, por isso o filho chama Romário, né, em homenagem ao jogador, mas realmente teve passagem, já tinha passagem pela polícia e viveu aí em alguns momentos, né, nesse uso de droga e pode ter, eu acho que dessa forma, esse envolvimento com a linha dura aí do tráfico e acabou sendo assassinado lá no centro mesmo de Bom Sucesso, próximo à igreja católica ali, e é uma pessoa também que era um garoto querido, mas que desvirtuou nesse sentido. Então, aqui o que me resta é realmente passar o sentimento da família, porque o pai dele o Elismário Quintanilha, uma pessoa muito querida, que todos conhecem na região, produtor, trabalhador, é uma pessoa que tem ali em volta do sítio onde ele comanda a lavoura ali, mais de 15 pessoas, Dona Marieta, a avó, também outra pessoa querida, né? O avô já faleceu, era o Mário Joaquim, mas muito conhecido, mas infelizmente essa aproximação com esse problema que é tráfico, a família tem uma incerteza com quem se mete com isso, né? De tentar livrar, de tentar tirar, de tentar resgatar, e algumas pessoas não conseguem e acaba tendo esse final, muito triste para todos. Vanderlei, se a gente tem tanto tráfico em Teresópolis, que nós temos o consumo, né? Tem quem compre. Essa coisa do tráfico, a coisa da droga em si e também, em consequência disso, o tráfico, é uma realidade que a gente, às vezes, só mesmo uma autoridade policial ou alguém que está influenciado nesse assunto, consegue decifrar. A gente vive nesse... Está na própria imprensa, que a gente acompanha isso de longe, né? Não muito perto, mas é uma realidade que a gente não conhece bem, né? Como as pessoas, o que leva as pessoas, não para o uso, mas para o tráfico. Normalmente, o uso ele vai acabar levando para o tráfico, porque a pessoa não trabalha, usa droga, ela vai ter que vender para conseguir comprar para ela, né? Então, esse é o pior traficante, porque é o traficante usuário, e a vida dele é mais complicada. E o jovem hoje, é muito simples você dizer que é falta de segurança, a violência em função de um combate ineficaz da polícia ao tráfico, quando, na verdade, o jovem vai para a droga como uma fuga. Como vai também para ser atleta de futebol, ele não está tendo oportunidade de inserção no mercado de trabalho, né? Hoje, e por que acontece isso mais hoje do que antes? Hoje estão tendo menos postos de trabalho. Você tem que estar qualificado para ter emprego e o Estado não qualifica você.
O Estado não qualifica os jovens, né? Você vai ficar aí, vai passar até os 10 anos no primário, vai chegar fazer o segundo grau e vai terminar o fundamental e você apenas frequentou a escola porque você aprendeu muito pouca coisa que vai te inserir no mercado de trabalho. Que aquilo não vai te dar um emprego melhor porque você sabe ler e escrever, sabe fazer as equações matemáticas e sabe. Então falta o Estado qualificar as pessoas para elas chegar no posto de trabalho e disputar um emprego. E não tendo isso, as pessoas têm que viver. Então, aí a droga o tráfico de droga é um chamariz muito grande porque dá um lucro muito grande. E o risco é do tamanho do lucro que dá, né? Então, e quando o cara tem habilidade e consegue, então, traficar e não vender e não usar, ele consegue até prosperar nesse meio, até ele ser envolvido numa situação dessa. E a droga, e o tráfico de droga é uma relação de fio de bigode. A gente lembra do tempo antigo que ninguém você olhava para o sujeito, você está me devendo tanto e você vai me pagar no dia tal. Isso vai acontecer. Antigamente era assim. E na droga, hoje você não dá um cheque para pegar a droga. Você pega a droga e tem que pagar daqui uma semana e se não pagar vai morrer. Então as pessoas não conseguem entender porque nós não estamos vivendo mais na época do fio de bigode, entendeu? O cara quer comprar a prestação e não pagar a prestação. Ele não tem essa relação de honestidade na sociedade, está diminuindo hoje. Né? Vanderlei, só para colaborar com o que você está colocando, isso é a verdade de quem convive nesse meio, embora a gente não... graças a Deus, sempre estive muito distante disso, mas a gente conhece as pessoas. Isso vai também para aqueles que não conseguem cumprir o combinado e para servir de exemplo para os outros que, fica atento, porque se você não cumprir as suas obrigações com aquilo que foi combinado, pode pagar com a vida. Então é uma política, né? Eles administram isso como um negócio. E é um negócio no rigor. Endurece o jogo e quem entra tem que cumprir ali o riscado, como foi combinado e tal. No meio disso tem a questão da violência. A própria droga incita a violência, né? Incita esse poder absoluto de matar e não acontecer nada, porque você vê, esses caras já estão matando. De vez em quando, é muito comum acontecer esses atentados, e até com morte. E não há... Aí sim, a polícia não consegue cumprir uma eficiência, porque isso envolve toda a sociedade e existe no meio da droga uma realidade que nós não conhecemos, porque a droga ela está em todos os meios da sociedade. Então as pessoas olham pensam que traficante é aquele cara sem camisa, tatuado, cheio de onda. Nada. Tem muita gente boa traficando aí. Tem muita gente boa que você não sabe, você nem podia imaginar, mas ele tem um nicho de mercado, ele atende aquele nicho. Então tem traficante no meio da política, tem traficante no meio da igreja, tem traficante na escola, tem traficante em todos os segmentos da sociedade e alguns escamoteiam bem, porque eles não são usuários, ou então são usuários moderados, ainda, né, porque no final vai ser sempre um usuário que vai morrer por causa da droga, mas você tem uma realidade que a gente não consegue observar. De vez em quando, eu vejo pessoas envolvidas, que acabam sendo descobertas envolvidas com droga. Eu falei, não tinha como esse cara ser traficante. E era traficante. Mas né? É essa a realidade que a gente não conhece tão bem. Verdade, a gente não conhece. E a gente pode citar que Teresópolis não é uma cidade tão pacata, mas ela não tem o problema dos grandes centros envolvidos, uma baixada. Na Baixada mesmo, nessas grandes favelas que tem no Rio de Janeiro, que o tráfico predomina, a milícia predomina, às vezes a pessoa não morre apenas para vamos eliminar, não. Ele tem requinte de crueldade, não que aquela pessoa mereça, ninguém merece. Para estabelecer o poder. Mas para estabelecer o poder e servir de alerta para quem está próximo, quem está perto, quem está próximo, sabe, opa, eu não posso sair dessa linha aqui, que se eu sair, aí logo perto de Deus me livre disso acontecer. Eu imagino que pensem dessa forma. Mas no meio mas a gente na imprensa a gente observa essas coisas acontecendo, né? E a gente vê eu ando muito, Faria. Tem gente que só sai de Teresópolis para ir para a Disneylândia, para ir para Cancún, para ir para a Europa. Eu nunca saí da fronteira do Brasil, mas eu ando bastante o Brasil. E observo muito como as coisas funcionam, né? E a gente percebe, eu ando pela região dos lagos, eu ando pela Costa Verde. Rapaz, eu ando um pouquinho na Baixada. É surpreendente a segurança que nós temos em Teresópolis. Essa relação de polícia com a sociedade que é muito forte. Os nossos policiais são pessoas que moram na cidade e que têm apego à cidade. Porque aqui eles criam seus próprios filhos, aqui tem suas esposas, tem seus pais, suas mães, seus familiares, né? Então há uma relação da polícia com a cidade, coisa que não há nesses outros municípios.
Tem lugares aí que o policial viaja para lá para ser policial e depois volta para casa. Ele não tem vínculo com a cidade, né? Então a gente olha aqui uma polícia civil eficiente, você vê que as coisas que vão para a polícia civil elas têm um fim até melhor do que tinha antigamente. Você vê uma polícia mais eficiente hoje, até em função da tecnologia, delegacia legal, essa coisa toda, né? Na polícia civil isso facilitou muito. E a polícia militar, não só pela qualidade dos policiais, mas também pelo contingente. Olha a quantidade de viatura e de policiais que você vê na cidade e olha o que você vai em lugar aí que você não vê polícia, nem no quartel você vê polícia. E a gente tem que parabenizar isso, porque a gente viveu numa época daquele, não desmerecendo, né, porque a gente viveu essa época e participamos disso, do Opalinha caindo no para-choque, do Fusca com paralama fazer arranjo com o cara da mecânica para o arame. E hoje nós temos uma estrutura de aluguel, né? Hoje tem 8 viaturas novas que chegaram há 15 dias atrás, que ainda não entraram em serviço, estão lá aguardando. Então, é uma estrutura que a Polícia Civil e Militar tem, que o Estado nunca tinha oferecido. Eu lembro que há uns 25 anos, mais de 20 anos, a ex-prefeita de Fortaleza comprou 30 Hilux blindada e aquilo foi um alvoroço no meio partidário e político de, poxa, se é possível, se tem recurso para a segurança policial ter essa segurança de ter o carro blindado, que se faça, porque, como você falou, aqueles que saem de uma cidade e vai trabalhar em outra como policial, se ele estiver no meio morador daquele local, ele tem que andar praticamente escondido. Se ele é abordado num tráfico, numa favela, e o documento dele na hora for vinculado de que é policial, ele está correndo sério risco. Né? Então, a polícia precisa mesmo tem que dar ter condições de trabalho. Equipamento e muita segurança, o armamento é necessário. Fazer o quê? Você não está lidando com pessoas normais, com bandido. Então essa violência a gente compreende que ela é uma violência ela é pontual em função da droga. Não é que a cidade ficou mais violenta, até porque eu acho que o povo até de Bom Sucesso está mais manso do que antigamente, né? Foi tempo, hein, cara? E no baile em Bom Sucesso era arriscado. Isso no futebol. No futebol, no baile. O povo lá era meio eu acho que tudo passa pela educação cara? Do povo. Eu acho que vem pela educação. A cultura interiorana de antigamente brigava por causa da água. O vizinho de cima não deixava passar água para o vizinho de baixo. Era aquelas coisas de interior mesmo. De marcar posição, né? De marcar posição e de mostrar poder, força. Hoje não tem mais. Hoje todo mundo convive bem, é uma irmandade, Vida que segue, assessor especial do governo do Estado, o teresopolitano Alex Castelar participou do primeiro Fórum Internacional de Comércio Exterior e Inovação, realizado pelo Conselho Pan-Africano no Brasil. Aconteceu no Rio de Janeiro. E falou sobre a necessidade de mais investimentos na educação e citou um planejamento errado em Teresópolis. Em debate, vou botar o Alex Castelar falando e a gente debate aqui o que é o planejamento errado em Teresópolis que ele cita. Deixa eu ver. Então, hoje, o que determina riqueza no mundo não é mais terra, não é mais só capital, não é só mais o poder bélico. O que determina hoje riqueza no mundo é uma coisa chamada conhecimento. E nós temos um problema na África e no Brasil, não só um problema de acesso a conhecimento. Então, vou dar um exemplo aqui da minha cidade, que é Teresópolis, onde hoje 40% dos jovens entre 15 e 17 anos estão fora da escola. E quando eu vejo isso há 4 anos atrás, olho para esses números e penso no dia de hoje, a gente começa a ver a cidade que, por exemplo, já foi a cidade menos violenta do estado do Rio de Janeiro, a 10ª menos violenta do Brasil, que nesse momento ocupa o ranking na 35ª posição entre mortes violentas. Como é que a gente atua sobre isso de maneira concreta? Por exemplo, lá em Nova Iguaçu nós criamos um projeto chamado Casa da Inovação, que era exatamente produzir uma escola onde a gente pudesse dar a oportunidade para que as pessoas pudessem estar no mundo da inovação. A gente chegou a fazer 10 unidades, 5 mil alunos. Hoje a gente tem um projeto como esse na cidade de Teresópolis. É um projeto muito bem elaborado, onde a gente produz lá desde alunos de 8 anos até 80 anos de idade. E aí você vai dizer, bom, legal, esse é um fator que está sendo colocado. E eu quero só fazer um contraponto em relação a isso. Assim, mesmo como ex-secretário de Ciência e Tecnologia, mesmo como alguém que produziu uma escola, essa escola ganhou o prêmio do Sebrae, eu tive a oportunidade de conhecer o Vale do Silício, dar palestra na Google na época, falando sobre essa experiência de uma cidade da periferia da América Latina que está nesse jogo de inovação. E tudo isso foi muito interessante. E aí eu começo a olhar, por exemplo, as secretarias todas de educação Brasil afora e fico vendo todo dia grandes projetos de ciência e tecnologia, como comprar tablet, como botar curso de robótica. E eu quero dizer, 90% disso é picaretagem.
90% disso é coisa que não vai chegar a lugar nenhum, é dinheiro público sendo gasto com marketing barato para fazer sucesso no primeiro momento na televisão, na capa do jornal, e no dia seguinte isso não significa absolutamente nada. Porque não está mais em jogo ter uma sala de informática numa escola. Está em jogo ou você pega toda a educação pública, você pega todos os professores e os capacita para que possam estar no mundo da inovação, e inovação não é efetivamente computador. O prêmio Shell de Educação no Brasil e Inovação é de um professor da Baixada Fluminense que pegou alunos que não queriam aprender matemática, levou para uma quadra de esporte, e com um esporte que a gente conhece aqui muito bem chamado taco, uma brincadeira, ele ensinou geometria àqueles alunos, e aqueles alunos puderam pontuar no Enem, por exemplo, e passar em grandes provas. Você vê, o Alex, ele começou a falar sobre violência, segurança, e foi para a educação. Tá? Então, quero trazer a vocês agora em debate, quando ele fala que, inclusive, é picaretagem. E ele fala do planejamento errado em Teresópolis. Vanderlei Pérez. É incrível como a gente já experimentou aqui a Secretaria de Educação funcionando bem, funcionando mal, e agora a gente experimenta ela funcionando da pior forma possível, né? Não só nessa questão dos investimentos, contratação de cursos, toda hora, curso do Instituto de Vitória, de São Paulo, e tablet, que não chegou nem 10% do que foi comprado, aquela compra de 20 e poucos milhões, né? A rede tem mais de 20 mil alunos, então se você vai dar para um aluno, tem que dar para todos, pelo menos daquela faixa de idade que vai usar o tablet. E o tablet também não é nada demais que seja uma coisa impossível de se dar um tablet, não é nenhum prêmio, uma coisa maravilhosa deixar um tablet na mão de um aluno, porque é como se fosse uma caneta antigamente, um lápis e uma borracha. Era um estojo. É o que seria o custo de um estojo antigamente para dar para um aluno, né? Então a gente vê aí esse desarranjo da educação ao ponto de ter várias escolas fechadas, né? Você olha o transtorno que é quando a mãe matricula uma criança numa escola, é pela proximidade, pela relação que existe, né? E aí resolvem que vão pintar essa escola, vão trocar janelas, vão mexer no telhado, e vai ser uma reforma inicialmente de 3 meses, quando vê é 1 ano, 2 anos, 3 anos, e aí a criança tem que pegar ônibus para ir para outro bairro para estudar, se relacionar com outras crianças que são fora do círculo da cultura delas, né, que isso é muito ruim. As culturas locais no município têm que ser preservadas. A criança da Beira-Linha, do Alto, do Caxangá, ela tem uma realidade. A criança do Rosário tem outra realidade. A criança do Centro da Vidigueira tem outra realidade. A criança de Bom Sucesso, de Vieira, da Posse, do Caleme. As crianças não são todas iguais. Quando se fala de cultura local, a cultura municipal é um conjunto de culturas, de microculturas, né, de formas de viver diferentes em cada bairro. Então, é muito importante que a gente tenha as crianças próximas, a escola próxima dessas crianças. Está aí a Escola Paulo Freire, em Teresópolis, que é uma escola que atende a crianças de vários lugares diferentes, da Prata, da Posse, e de vez em quando está lá a diretora, tem que lidar com a criança andando com canivete dentro da escola. Tem problema de violência na escola, violência adolescente, porque as crianças não falam a mesma língua, elas são de culturas diferentes, né? Então, assim, é o problema de um desarranjo da escola que está sempre inviabilizada para o aluno naquela localidade, né? Então, isso é falta, inclusive, de refletir sobre o que pensavam as pessoas, os professores de tempos atrás. Eu lembro de um texto do professor Armando Lauria, nos anos 50, no Teresópolis Jornal, onde ele era professor de Teresa Cristina, e o político sempre nessa coisa de grandeza, de querer fazer grandes escolas para 1.000 alunos, 2.000 alunos, né? Porque o nome dele vai aparecer bonito lá, fez uma escola grande, e o professor dizia que as escolas têm que ser pequenas, perto de onde as pessoas moram. Então, isso tem 70 anos que ele disse isso. E é uma grande verdade. É melhor uma escolinha com 300 alunos do que uma escola com 3.000 alunos. Até porque as escolas de 3.000 alunos só estão com 1.000 alunos hoje ou menos. Está aí o estadual, subutilizado, não usam nem 20% do colégio estadual. Os grandes colégios estão subutilizados, porque a chegar a esse colégio é muito difícil. Então, essa é a realidade. Quando aí vai falar da tecnologia, como que uma educação que não consegue o básico, não consegue entender as necessidades básicas do aluno, de relação local, de prédio disponível, de um tablet funcionando. Falar em inovação na educação
em Teresópolis é até é até querer demais, né? Não dá para falar de que pode se avançar na educação na cidade no momento que o básico não está sendo feito. Faria. O Vanderlei colocou bem, a gente vive realidades diferentes, mesmo sendo num município, né, que tem a sua cultura, mas é realmente diferente. Os bairros têm características diferentes, né? As crianças têm criação, às vezes, diferente, o interior. Isso, mas a gente está numa região, na região sudeste, num estado que tem uma evolução muito grande. Uma evolução muito grande. Se você vê os documentários com as pessoas do norte do país, do nordeste, norte, eu vou para o norte porque é onde o sofrimento é maior de chegar a uma unidade escolar de canoa, de barco, a pé, que você leva 2, 3 horas para chegar e depois para voltar e para sentar no chão. Como é que você educa uma criança, né? Como é que você ensina uma criança a se alimentar, a aprender sem ter uma mesa, sem ter um equipamento, né? Não estou dizendo com conforto, mas que dê mais praticidade. Isso assim, a gente fica ainda com essa angústia. Mas a gente vive num local em que, poxa, melhorar. Por quê? Eu cresci ouvindo que a maior herança que um pai deixa para um filho é o aprendizado, é a educação. E há um esforço para isso acontecer. Mas se o poder público, né, se as escolas públicas não oferecer dessa forma, hoje, claro que a gente vê a melhora, claro que avançou, você tem transporte. Eu, na minha época de interior, era ir chutando lata mesmo, 1,5 km, 2 até chegar à escola e voltar dessa forma, andando, né, com a conga, com o quichute e a galocha. Quando não estava chovendo, existia a galocha. Era um sofrimento muito grande, mas o pai fazia esse esforço para a gente ir para a escola. Eu, com 12 anos, tive que vir morar em Teresópolis, na casa de um tio. Fiz isso durante 10, 11 anos, né? Trabalhando, fui trabalhar e para poder estudar, porque no interior não tinha nem a quarta série. Hoje cresceu muito, tanto a rede de escolas públicas, né? Mas o que o Vanderlei falou, com mais de 20 mil alunos, isso é um número razoável, mas dá para oferecer condições de educação para todo mundo, porque condições de educação, antigamente achava que era o salário do professor, era só pagar bem o professor e que sempre ganhou mal, mas não é. A estrutura educacional, ela envolve muita coisa, ela tem uma participação do poder público, tem que ser muito eficiente, tem que capacitar as pessoas, não tem jeito, mas capacitar de uma maneira que pode ser aquilo que está sendo a capacitação, seja levado para as crianças de uma forma mais modesta. Não adianta também fazer a grandiosidade. O Alex colocou muito bem aí, eu conheço o Alex desde seus 17, 18 anos, e logo jovem ele assumiu a presidência da UET. A gente teve aqui, né, uma instituição muito participativa, porque ia para a Câmara, cobrava, fazia movimento, pedia reunião, montava comissão para conversar com o prefeito, comissão para conversar com os vereadores, com o presidente da Câmara. Então, a União Estudantil de Teresópolis sempre foi uma instituição, pelo menos da minha época de homem público, que ia lá nos cobrar melhoria para a educação, mais escola, mais eficiente, mais transporte, mais condições, melhor salários para os professores. Isso, o Alex sempre brigou por isso. Então, é uma pessoa muito próxima do que é melhorar a educação. Eu sempre via isso nele. Você não consegue olhar para o Alex sem não ver como educação. E ele, é lógico, que transitou e transita no meio aí político, que eu acho que até ajuda. Ter sido secretário de Ciência e Tecnologia em Nova Iguaçu, ter participado de gabinetes de pessoas na política importante, como participou do Moreira Franco, como participou do Rodrigo Maia, como participou aí da Clarissa Garotinho. E está agora, né, com o governador, né? Hoje no gabinete do governador é uma possibilidade até nossa, teresopolitana, de ter ele aqui como um agente nosso com o Estado para buscar esses recursos que Teresópolis tanto precisa.
Ok, eu tenho comercial agora. E dos próximos assuntos, a gente vai falar também sobre a água. E teria o prefeito de Teresópolis trocado a obra da feirinha e da rodoviária por um hospital público? Abriu um hospital público eu vou trazer essa matéria aqui, em Friburgo, inauguração ontem. E um recado aqui para o Faria comenta depois se quiser. O Flávio botou aqui, no futebol Faria só sabia fazer faltas. Joguei contra ele, eu jogava no time das bebidas Comari e recebi muita falta do Faria. Indo para o comercial rapidamente, Supergás Brás 2643-4497, 2643-4497, 5 TVs 50 polegadas que a gente vai sortear. A gente volta já.